Eu sei que ainda é terça-feira, 1h55 da tarde, mas pega esse pagodão aqui da antiga. Saudade de você, se liga, quero te ver. Pô, já tô com saudade do Vascão, que só volta no dia 19 contra o Grêmio. Que saudade o quê, Thiago? Ainda bem que tá tendo aí essa data FIFA, né? Porque, essas 3 derrotas aí pesaram um pouco na mente, mas vamos lá, dia 19 tem Vasco e Grêmio, na verdade Grêmio contra Vasco, família, mas eu tô com saudade. Deixa eu falar com vocês, tem muita resenha nesse vídeo, quero trazer aqui uma resposta do Vasco pro mala sem alça do presidente do Flamengo, já tá criando aí mais tumulto. Vamos trazer aqui também, né, uma galera para acrescentar no nosso debate, quero trazer o jornalista Gabriel Farias, tocando de uma outra maneira lá ele, né? Uma outra visão sobre o lance ali do Léo Jardim e do Nuno, né? Vou colocar aqui pra gente debater. Tem também, cara, um podcast que eu tava vendo falando do Fernando Diniz e da estratégia que ele utilizou contra o Juventude, achei muito interessante. E o Lucas Pedrosa, né? Que também defendendo aqui o trabalho do Fernando Diniz, falando que não é terra arrasada, e aí ele já projeta o jogo contra o Fluminense. E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui, né, o Gabriel lá do Cruzeiro, né? Que estava lá na Kings League, e aí ele fez ali as previsões dele para o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu espero que ele erre todas, mas a gente já vai, né, trocando uma ideia sobre isso aí também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a parceira do canal, que é a Golcase. É isso mesmo, esse mês não dá para perder, família vascaína, vários produtos da Golcase na promoção Go Black, é isso mesmo. E olha só, família, você quer... Poxa, olha só o que eu tenho para mostrar para vocês em relação a Golcase. Você tá vendo isso aí? Eu sei que você sente muita saudade dele vestindo a camisa do Vasco. Você tá me entendendo? Até o Lloyd Augusto tem ali a capinha da Golcase. Como assim você não tem nenhum produto da Golcase? Aqui o Lloyd Augusto acabou de postar a capinha da Golcase ali. Olha, ele personalizou o nome dele, o número, Vascão. É isso, família. Então fecha com a Golcase e utiliza o nosso cupom Família Vasco. Essa foi boa, você tem que compensar, família. Vamos seguir a nossa resenha. Cara, e até pedir ajuda aqui de vocês, porque no ano passado a gente falava muito disso, né? Esse ano, assim, o vascaíno, de um modo geral, não tá falando muito sobre essa questão aqui que eu vou levantar com vocês da folha salarial. Porque no ano passado, o Vasco era a 4ª ou a 5ª, tá? Não é isso? Me corrijam aí se eu tiver errado. Eu tava vendo essa postagem aqui, que eu não sei se tá certa, a fonte está aqui, torcedores.com, né? Uma página do Grêmio que destacou, né? Flamengo na liderança, Palmeiras na 2ª colocação e Botafogo. Aqui eu acho até que tá tudo, né, correto. Acredito sim. No Cruzeiro, na 4ª colocação, e aí eu já tenho minhas dúvidas aqui em relação ao Grêmio. Corinthians não conseguiu reduzir tanta folha assim em comparação ao ano passado. São Paulo, Inter, Flu-C e Bahia. O Vasco, que estava ali na 5ª, eu acho que a 5ª colocação em relação ao ano passado, caiu tanto assim, família? Cara, depois eu vou, né, ver isso ao certo assim, porque será que o Vasco reduziu tanto? Eu sei que saiu o Payet, o João Vitor saiu mais no meio do ano. Poxa, mas o Vasco pegou uns jogadores aí que devem ganhar um papel legal, cara. Né? Thiago Mendes, que não joga, Cuesta, Robert Renan, não sei. Mas se isso aqui de fato é uma realidade, é uma verdade, cara, parabéns pra gestão, né? Que diminuiu bem a folha salarial do Vasco e mesmo assim, né, conseguiu a classificação em cima aqui, ó, da 3ª folha em relação ao Botafogo, né? Tá na semifinal da Copa do Brasil e... cara, a gente poderia estar melhor colocado, de fato, no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim tá ali, né? No meio da tabela, podemos colocar dessa forma. O Vasco deu muito mole nesse Campeonato Brasileiro. Seguindo a nossa resenha, deixa eu falar com vocês sobre esse mala sem alça do presidente do Flamengo. Tá aqui, né? Flamengo propõe fim do campo sintético no Brasil, restrições a clubes em recuperação judicial. Tá aí. O Flamengo divulgou nesta segunda-feira um comunicado fazendo sugestões para o fair play financeiro no Brasil. No documento, o clube rubro-negro também propõe o fim do campo sintético no país e restrições a clubes em recuperação judicial.
O tema foi debatido durante reunião na CBF, que tratou sobre impedimento semiautomático. Detalhes das principais sugestões. Proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Tratamento de clubes em RJ. Impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e perda de pontos. Definição ampla de custos, controlar não apenas a folha salarial, CLT, mas também o custo total do elenco, incluindo direitos de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes e impostos. Tá aí. E tá aqui o Diogo Dantas, que deve ter entrado em contato com algum membro da diretoria do Vasco, tá pontuando isso aqui, ó, postagem do BTB Esportes. O Vasco da Gama se manifestou de forma contrária às propostas apresentadas pelo Flamengo no projeto de fair play financeiro, argumentando que as medidas não contribuem para o fortalecimento do futebol nacional. Entre as sugestões do clube rubro-negro estão restrições a times em processo de recuperação judicial, como o impedimento de registrar novos jogadores e até perda de pontos em caso de descumprimento das regras. Uma tentativa, segundo o Flamengo, de evitar vantagens competitivas durante o período de suspensão de dívidas. Nos bastidores, dirigentes vascaínos criticaram a postura do rival, lembrando que o Flamengo utilizou mecanismos semelhantes no passado ao adotar o ato trabalhista para renegociar débitos, inclusive com atletas como Ronaldinho Gaúcho, em sua fase de reestruturação financeira. Cara, isso aqui, esse cidadão, ele é um mala sem alça. Eu não sei a mensagem que ele quer passar com isso tudo, porque me parece que ele quer realmente, cara, jogar sozinho. Porque que graça tem essa busca aqui dele, dessas recomendações, de dificultar para todos os times, né, nesse momento. Eu sei que tem um debate sobre gramado sintético e tudo mais, mas veja bem, eu não sei, assim, né, o Galo, por exemplo, né, teve ali um custo, né, bem grande em relação à sua arena, né, para construir a sua arena, e o Flamengo fez o quê com o Maracanã? Construiu o Maracanã? Gastou esse valor, gastou esse dinheiro, por exemplo? O Palmeiras também, que construiu a sua arena, não sei como é que foi lá no Grêmio também, se foi uma questão de Copa do Mundo, eu não me lembro. Você entende isso? E aí o Flamengo, que pega o Maracanã prontinho, 0 bala, reformado aí pra Copa do Mundo, vem com essa. Pô, mano, eu que não entendo nada, que eu não utilizo, eu não tenho bons argumentos pra debater aqui sobre isso. Vai tomar naquele lugar, mano. Que maluco insuportável, cara. Que mala. Custa... pô, o Maracanã, ainda tem papo de comprar Maracanã ainda. Poxa, ainda tem gente, lembra naquela parada do Vasco jogar lá no Maracanã, falando que o Flamengo que faz um favor pro Maracanã. Faça-me um favor, vende placa, vende camarote, vende tudo, faz um dinheiro. Imagina o Flamengo sem Maracanã. Vai jogar onde? Aqui no sintético perto de casa? Vai gastar dinheiro pra construir uma arena? Ele mesmo, eu vi ele falando, poxa, se eu entender que construir uma arena vai dificultar pra gente, né, investir no elenco, reforçar o elenco, eu não vou fazer, vou ficar com o Maracanã aqui pra ele, pô. Aqui pra ele. E assim também com essa situação da recuperação judicial. Claro, é assim, cara, a gente... os órgãos competentes, né, CBF, não sei o que seja, beleza, deveria sim, né, ter um olhar para os clubes, né, em relação às suas administrações, gestões, porque a gente sabe que realmente tem muita coisa que, né, não vale a pena comentar, como minha filha tá parando de usar fralda, mas, né, tem que comprar o leite dela, né, a frutinha, então não dá para ficar falando aqui um monte de coisas, né. Mas eu entendo que sim, tem que ter esse olhar para uma administração profissional, séria. Eu entendo que isso tá mudando no futebol brasileiro. Olha o que tá acontecendo aí com o Vasco. Há muito tempo a gente não tem essa seriedade no comando. Vai errar, vai acertar, mas a gente tem que chegar nesse nível primeiro, né? Existe muita dificuldade de fazer futebol aqui no Brasil. E claro, o Flamengo deu esse passo lá atrás com muita ajuda também, né? Com muita ajuda também. E agora quer ficar, de alguma forma, dificultando os outros times. Cara, e isso é uma burrice sem tamanho. Porque esse cidadão, ele deveria trabalhar de alguma maneira para potencializar os outros times, criar essa rivalidade, porque senão vai chegar num momento que vai ficar Palmeiras, né, e Flamengo brigando por tudo, cara, vai perder a graça, né? Você já vê a criançada aí por videogame, celular, YouTube, em outras paradas, e futebol fica de lado.
Então, se você não manter uma competitividade, chamar a atenção pra isso, vai jogar tal time contra tal time. Caraca, jogão. Ah, jogão. Agora, se ficar, tu perde a graça, pô. Tu não assiste. Tu assiste Real Madrid e Alavés. Tu assiste... Tu tá me entendendo? Agora, quando tem lá Liverpool e Real, tu, pô, caraca, eu vou parar pra assistir jogão. Então, é esse conceito que a gente tem que trazer pro futebol brasileiro, né? Tu vê, a gente cita aqui, por exemplo, a NBA, o que ela faz, a NFL, né, de receita de televisão. Igual pra todo mundo, mano. Igual pra todo mundo. É tentar buscar a igualdade na liga. Porque aí você vende um produto final, poxa, bacana. É isso. Um mala sem alça desse que já foi falar merda lá em relação a Leila, do empréstimo. Cara, que maluco desagradável. Eu vou te falar uma coisa, família vascaína. Deixa agora eu falar com vocês sobre esporte, né, que eu preparei aqui. O Gabriel Farias, um amigo que eu tava vendo um podcast também falando da parte tática do Diniz, né, esse conceito que muita gente pontuou, Pedrosa também, e o Gabriel lá do Cruzeiro, falando ali as previsões dele para essa reta final aí. Se liga só. Nesse lance, a saída de bola do Léo Jardim me incomoda menos do que a defesa que ele deveria ter feito no chute do Nenê. O goleiro sempre faz essa saída. Se ele percebe o meia livre, já é pra ganhar tempo. Inclusive, se ele leva mais 2 segundinhos pra fazer a saída e escolhe a saída mais segura do zagueiro, a torcida começa, meu Deus, tá perdendo tempo. Lembra aquela do Léo Jardim no Cocão, que gera um gol contra o Ceará? Pô, aquela ali, ele força um passe, que é um passe difícil, meio na fogueira, pro Cocão, gente. E ali a gente falou, pô, tem erro do Cocão, mas o Léo Jardim também escolher dar um passe no Matheus Cocão na fogueira, aí você tem que escolher em quem você dá esse passe. Ali naquele caso era uma saída com a mão, então era uma saída um pouco mais segura, e era o Nuno Moreira. Qual é o raciocínio do goleiro? Eu vou ganhar tempo, ao invés de dar no meu zagueiro, pro meu zagueiro construir um primeiro passe, pra me levar até a intermediária, eu já tenho o meu meia quase na intermediária e o meu bom meia. Um cara que vai dominar e vai servir um bom passe, de repente eu pego o adversário desorganizado. Gente, é óbvio que é um passe de risco, mas esse passe é feito o tempo inteiro no jogo. E a galera só tá chiando porque deu errado. E deu errado muito por conta do Nuno. Agora, o Léo Jardim também aceitar o peteleco do Nenê é revoltante. O Gumora sabe dominar de corte e girar? O Gumora não sabe. O que ele fez? Desceu o Gumora junto com o Barros, fez uma saída de 4 com os 2 volantes entre os zagueiros e os zagueiros fazendo a função do lateral. E se tu parar pra ver, o gol sai exatamente assim. Os volantes vêm entre os zagueiros, o zagueiro abre, os laterais fazem amplitude. Por que o Piton tava lá? Porque a estratégia do Diniz pedia isso. A partir do momento que o Vasco chega no último terço do campo, o Robert Renan e o Cuesta faziam de lateral, aí eu já não acho necessidade. Eu acho que é esse extremismo que é o problema do Diniz. O primeiro ponto pra mim não tem terra arrasada, gente. O trabalho do Vasco, ele continua sendo um trabalho que, se não fosse o Fernando Diniz, não estaria acontecendo. E eu digo isso de fora pra dentro, de dentro pra fora. O Fernando Diniz, ele é extremamente importante na janela de transferências que o Vasco fez. Carlos Andrés Gomes e Carlos Cuesta foram convocados para a seleção colombiana. Eles só voltam pro Vasco porque o Diniz prometeu pra eles que ele ia fazer esses caras jogarem o suficiente pra eles voltarem pra seleção. Então, assim, o trabalho dele de recuperação de confiança, de autoestima, e aí teve até uma declaração que muita gente pegou no pé, ele falando, o Vasco tá aprendendo a ser time grande. Gente, não tira as coisas do contexto, porque ele não tá falando sobre o clube de regatas Vasco da Gama, tá falando sobre o time, e realmente o Vasco está aprendendo novamente a jogar como um time grande, a ponto de você conseguir vencer grandes jogos, a ponto de você chegar numa semifinal de Copa do Brasil mais uma vez. Então é um processo de ganhar casca novamente que o Vasco realmente não tinha, e o que o Diniz está devolvendo isso. O que a gente não pode deixar de falar é sobre os erros que ele comete, porque ele é um técnico como tantos outros que cometem erros também, mas ele tá sempre pagando por ser o cara que faz diferente. Ele faz realmente diferente e muitas vezes ele erra nessas coisas, mas a linha tênue sempre entre, quando o Diniz ganha, e aí parece que as pessoas que já não gostam do Diniz estão esperando isso aqui pra tornar um tropeço normal, isso aqui, entendeu? E aí, mais uma vez, regrediu o trabalho. O Vasco estava jogando muito bem, o Vasco estava conseguindo fazer jogos espetaculares, inclusive contra grandes adversários, e agora não conseguiu vencer um adversário da parte de baixo da tabela, do meio da tabela, e também um da parte de cima, que é o Botafogo. Então você olha, Botafogo perdeu, foi goleado. São Paulo, São Januário, perdeu em casa. Tudo bem, não deveria perder, tinha outro contexto, mas perdeu. E agora contra o Juventude, 3-1. Alguma coisa tá errada. Pode. Ele tem que identificar o que tá acontecendo para que daqui no próximo mês, e um mês no futebol, uma eternidade, ele consiga fazer o Vasco jogar bola o suficiente para chegar contra o Fluminense, a ponto de novamente a gente ter um 50-50 e o Vasco da Gama conseguir ter as mesmas forças. Hoje, jogando a bola que o Vasco tá jogando hoje, dia 9, 10 de novembro, a situação fica mais precária. Mas ele tem condições totais de fazer esse time jogar bola. Mirassol fazendo a boa pro Flamengo. O que você acha? Não, eu falei pros caras ali agora. Santos não vai cair. Flamengo campeão da Libertadores. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil e o Brasileirão que você aí não o Brasileirão tamo na briga ainda, irmão. Mano, Tá aí.
assim, eu vou falar por mim, né? Não posso falar por vocês, porque de repente muita gente teve esse olhar também em relação ao Léo Jardim, de ter mais incomodado o chute do Nenê e ele não defender do que, né, sair jogando ali com o Nuno. Ou de repente tudo incomodou nisso aí, né, a família vascaína. Mas de fato, né, era uma bola defensável. Eu sei que estava perto ali, mas o Nenê não estou tão forte assim. Aí ele acabou até, né, mas deixou a bola passar. E assim, eu acho que ele tirou também, né? Acabou tirando ali do Robert Renan, que de repente, como a bola não foi tão forte, eu acho que o Robert Renan poderia ter cortado, né, o chute. Então assim, realmente o Léo Jardim errou em todos os sentidos nesse lance aí. Mas foi o que eu falei, eu comentei isso aqui com vocês, que ele falou, o Nuno foi na minha opinião, tá? O retrato do que foi o Vasco, os jogadores do Vasco naquela partida ali contra o Juventude. A falta de atenção nesse lance. Não pode. Quem joga uma bola sabe que receber a bola naquela posição, ainda mais no futebol de hoje em dia, que é pressão o tempo todo, marcação, correria, cara, no mínimo você dá uma olhada aqui no retrovisor para ver quem tá chegando, né, e aí você também, movimento correto é você, né, se projetar pra bola, ir em direção à bola para que você possa ter esse domínio. Agora, ficar esperando um setor daquele do campo, não faz sentido nenhum. Então, realmente, os jogadores do Vasco ali estavam em outra rotação, nível de atenção, Cuesta saiu da bola, ele, né, ficou esperando a bola e, cara, o Juventude veio jogar a vida e tá aí, conseguiu ganhar do Vasco, família vascaína. Em relação ao trabalho do Diniz ali, que o amigo muito bem pontuou, né, essa leitura muito bem feita realmente, né, do Nuno, do Hugo, do Barros e liberar os dois zagueiros, cara, isso é interessante, né? Talvez para você utilizar, sei lá, em 15, 20 minutos, você tentar abrir o placar, mas depois não, né? Aí você sofre o gol, e aí, sei lá, cara, cabe também, assim, o treinador entender o momento do seu grupo, e de repente buscar mais um equilíbrio, sentir a partida, deixar o seu time, né, novamente dominar o jogo, propor ali as ações, criar alguma ou outra oportunidade para o adversário também sentir, e não foi isso que aconteceu, né? Eu sei que, cara, na minha opinião foram 2 gols de falha. Os gols não passaram por essa estratégia aí do Diniz que o amigo pontuou. Não passou, né? O Vasco estava todo posicionado no primeiro gol, o Cuesta estava na cobertura, tinha o Piton que também poderia forçar alguma coisa, a área estava preenchida e mesmo assim o gol saiu. E o segundo gol, uma bizonhice do Léo Jardim e o Nuno dormindo. Então não saiu por essas movimentações. A gente precisa pontuar isso, mas de repente acontece um desgaste ali das movimentações que os zagueiros têm que fazer e tudo mais, mas como muito bem ele pontuou, foi uma movimentação interessante do Piton, né, que saiu o gol do Vasco. E aí sim, cara, saiu o gol, poxa, volta, equilibra o time, linha de 4, 2 volantes, né, o que o Vasco fez, né, contra, cara, o Cruzeiro, sabe? Não é que, vai recuar o time, não, você vai equilibrar o time, sabe? E aí o lateral vai passar, porque você tem 2 volantes, sabe? Dá pra equilibrar o time de uma outra forma do que o Diniz, né, propõe, né, em relação a essa loucura de às vezes buscar o ataque, né, o tempo todo, família vascaína. Mas gostei dessa análise ali. Em relação ao Lucas Pedrosa, né, que ele pontuou também sobre o trabalho do Diniz, eu concordo, cara. Eu não defendo a saída do Diniz de forma nenhuma. Defendo sim essa questão do equilíbrio. Acho que falta em alguns momentos. Na partida do Juventude, vou repetir isso aqui, né, mais uma vez, não acho que passou pelo Diniz. Eu sei que a galera, né, comenta aí de uma forma mal criada. Então, passou por mim, Thiago. Ele que treina o time. Não, eu sei, família. Eu sei que ele tem a parcelinha dele lá, né? Porque ele trabalha esse time. Mas, na minha opinião, foi muito mais responsabilidade dos jogadores. 2 jogadores. Tô falando aqui de 2 falhas, a falta de atenção. Poxa, não ganhar do Juventude? O que é isso, filho? O Grêmio ganhou do Juventude. O Internacional mal, com os caras lá nas páginas do Léo Dias. Então, uma parada aqui. Nas páginas do Léo Dias, que um cara ficou com a amante do outro e a porrada comeu no vez de ganhar do Juventude, pô. Então, assim, mesmo o Diniz fazendo um monte de cagada, os jogadores do Vasco deveriam ganhar do Juventude. Esse é meu ponto aqui. E aí, pegando o gancho, né, do Lucas Pedrosa, que ele falou sobre esse momento do Vasco, se a gente já falou um tempo atrás, né, que naquele momento ali o Vasco seria um amplo favorito a passar na Copa do Brasil, hoje de fato não, né, mas tem um ponto muito importante, até pegando ali, né, as previsões do Gabriel, espero que ele esteja completamente errado em tudo. Santos vai cair, Cruzeiro não vai ganhar merda nenhuma, o nosso rival aqui, quem vai ganhar, o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro, vai errar tudo. Opa, é isso. A palavra tem poder, estou, né, colocando a minha fé nisso tudo. Família, assim, hoje, de fato, o Vasco não seria, né, o favorito e eu entraria em campo
Eu estaria bem preocupado, né, com esse atual momento do Vasco. Só que quando eu olho pro nosso adversário, até falei isso aqui em alguns vídeos, cara, o Fluminense ele não tá jogando muita bola não, cara. Não tá jogando uma bola pra fazer o Vasco e o Vascaíno, vai dar merda. Não, de forma nenhuma. O que acontece hoje, na minha opinião, é que o Fluminense ele se defende melhor que o Vasco. Pra mim é isso. Que se você vê o Fluminense jogando, né, e eu digo com a bola, cara, é um time bem meia boca, não tem tanta criatividade, beleza, contra o Cruzeiro até fez uma jogada ou outra, contra o Mirassol também, mas é um time que tenta muito mais na imposição física, na velocidade, gosta de jogar em transição, é assim, se o time ficar apostado, tem muita dificuldade para associar, para movimentar, né, porque os pontas deles tem mais essa capacidade de dar tapa na frente, de percorrer espaço. Quando o time está posicionado, eles não têm tanto 1 contra 1 para criar os espaços. E aí depende muito das ultrapassagens, lateral, movimentação do Hércules que tem força para encostar, ou algum lance do Acosta, sabe? Então, com a bola, é um time que não me dá medo, cara. Não me dá medo. Agora se defende melhor que a gente, né? De repente, nesse conceito do treinador deles, que o Diniz já teve esse equilíbrio contra Cruzeiro, Bahia, entre outros jogos. Então o Diniz sabe fazer isso. Então, voltando a fazer isso, equilibrando mais o time, né? Um jogo mais convencional, vamos dizer assim, mas sim com a pitada, né? O estilo do Fernando Diniz é importante, ele não pode perder isso, porque fez o Vasco hoje ter 2, né, jogadores lá na parte de cima lá em relação às estatísticas, né? O artilheiro, tem Verratti, tem Ryan. O Vasco até determinado momento estava entre os melhores ataques da competição e eu acho que ainda tá. Mérito total do Fernando Diniz. Mas equilibrando esse time novamente, assim como ele fez no próprio jogo contra o Fluminense, né? Vasco equilibrado, sofreu um pouco ali com 15 minutos, depois não sofreu mais. O Fluminense com essa dificuldade de criação, porque o Vasco estava bem posicionado. E lá na frente, como a gente tem mais recurso, individualmente falando, eu acho que o Vasco tem melhores jogadores, tecnicamente falando, do que o Fluminense, acabou ganhando o jogo. O Fluminense pode ter jogadores mais físicos, né, para contribuírem nessa marcação. Mas tecnicamente falando, eu acho o Vasco superior na frente. Com o Ryan, com o Coutinho, o próprio Andrés Gomes, sabe, o Nuno Moreira. São jogadores que têm uma capacidade técnica para definir. Podem, né, ter mais dificuldade de contribuir nessa marcação. E aí que, né, o nosso treinador tem que equilibrar esse time. Família, hoje, beleza, né? Até concordo com o Lucas Pedrosa, mas eu acho sim que a gente tem totais condições aí de voltar, né, para a rota correta e passar do Fluminense lá em dezembro, família.